Assim, parece um ninho que caiu. Eu sei que a galera acabou de fazer o Enem faz poucos dias e logo vem o Sisu lá por janeiro, então a gente veio aqui para conversar sobre será que eu devo fazer direito? Oi, eu sou a Marina, eu fiz direito e eu acho que eu posso compartilhar um pouco da minha experiência com vocês. Eu separei aqui algumas perguntas que eu vi o pessoal fazendo para pessoas que tinham feito direito e, enfim, queria compartilhar a minha experiência e de repente eu ajudo aí quem tá em dúvida de qual carreira vai colocar lá no Sisu. Eu sei que tem muita gente que ainda não escolheu, mesmo tendo feito o Enem. Não sei se agora tem que marcar a carreira antes, mas enfim, se você tá aí em qualquer tipo de dúvida em relação à carreira e considerou o direito, de repente eu posso esclarecer alguma coisa. Então vamos lá, primeira pergunta que eu vi. É um curso mais prático ou mais teórico? Olha, tem muita gente que reclama que o início do curso é muito teórico ou que o curso inteiro é muito teórico e pode ser, porque de prático a gente... Bom, vamos explicar aqui como é que funciona o curso de Direito. Geralmente ele é dividido em duas partes. A primeira parte é mais teórica e te dá um embasamento do direito, então tem cadeiras como Sociologia, Filosofia, eu tive Criminologia. Nessas aulas a gente vai aprender a base do direito, né? Como se pensa o direito, né? De onde ele surgiu, quais são as consequências que ele está tendo em sociedade. A gente vai pensar sobre o direito como um objeto, assim, como quem olha de fora, digamos assim. E aí lá pelo terceiro semestre, eu sei que tem muita gente que começa a se empolgar nesse momento, que é quando começa a se ter, de fato, as cadeiras de direito, né? Que é direito constitucional, processo civil, direito civil, enfim. Geralmente até um pouco depois, né? Terceiro começa a ler obrigações, mas em algumas faculdades vai ter direito civil 1 e depois vai até o 6, né? Até mais. Enfim. Oh, nossa, balancei tudo aqui. Então, assim, as primeiras cadeiras costumam ser teóricas e as outras cadeiras, elas costumam te dar ferramentas para argumentar o seu ponto juridicamente. Então você vai aprender a buscar na lei, na jurisprudência, os argumentos que você precisa. Basicamente é isso. Só que claro que tudo isso é em teoria, então por mais que você aprenda coisas que você vai aplicar depois, por exemplo, né, buscar as respostas que você precisa, saber argumentar, saber usar as leis no momento certo, qual lei, para qual caso. Você não está escrevendo ali documentos jurídicos, né? Você não está tratando com o cliente, com o público, que são coisas que você vai provavelmente fazer depois na carreira. Então, para quem quer já ter alguma ideia da prática, vai ter provavelmente só no estágio, na extensão da faculdade, nesses momentos aí. Tem cadeiras práticas na faculdade, geralmente, onde se escrevem documentos, muitas vezes se escreve à mão até, ali talvez seja um primeiro contato um pouquinho mais próximo da prática. Mas também não é super teórico, porque de embasamento teórico só se tem lá os primeiros semestres. Depois é como se fosse uma teoria voltada para a prática. Nas outras cadeiras é como se você estivesse aprendendo só sobre a prática, mas você está em sala de aula, então é o máximo que costumam te oferecer é explicar como é a prática, entendeu? Você não pratica. Tem um gatinho ali muito bonitinho no muro. Deixa eu ver a próxima pergunta. Se lê muito na faculdade de Direito? Essa é uma pergunta interessante também, porque eu achei que se lia muito e eu gosto muito de ler. E os primeiros semestres me enganaram direitinho, porque tinha muitos textos obrigatórios, mas depois vai muito do aluno. Se o aluno quiser ler, mas aí é ler texto de doutrina, é ler lei, não era muito minha praia não. Provavelmente o que o professor te dá em sala de aula vai ser o suficiente, assim, é isso e mais a lei.
Mas no início do curso eu li bastante. Depois do primeiro ano, assim, a partir do segundo ano já... Eu acho que daria para passar o curso inteiro sem ler nada. Por isso que eu digo que vai do aluno, vai da faculdade também, claro, quais os professores que você tem. Mas eu esperava mais. Bom, claro que se as pessoas forem contar, ler a lei, né, que é o que se está é o instrumento do direito, assim, é o que você está interpretando o tempo todo, aí tem bastante leitura. Mas eu acho que não é isso que o aluno espera quando ouve que se lê muito no direito. Eu não esperava exatamente isso. Bom, aí você que me diga. É custoso? Custa muito caro? Eu acho que não também. Assim, claro, tem a ida até a faculdade, tem, né, enfim, algum curso que pode te tomar um horário que você poderia estar trabalhando, algum trabalho que vai te... Eu acho que é mais custoso em termos de tempo, assim, do que de dinheiro. Porque em termos de dinheiro, a lei é online disponível para todo mundo. Então, se você tiver acesso à internet, você já tem a lei. E para as provas, às vezes, os professores costumam permitir o uso da lei, por exemplo. Eu não tinha dinheiro nenhum durante a faculdade, tinha realmente muito pouco. E eu imprimia a lei e levava para as provas e sem problema. Foi tranquilo por um tempão. Eu só fui ter um vademecum quando eu fui fazer a OAB. E aí é interessante você ter um vademecum para você já fazer um tempinho antes, para você já fazer ali algumas anotações do tipo que é permitido, porque aí você pode, enfim, ter aonde olhar na hora da prova, né? Saber ter ali uns direcionamentos, umas coisas iluminadas quando você for fazer a prova, e aí pode consultar o vademecum, então vale a pena. Mas fora isso, eu fiz cópia de tudo que precisava fazer cópia, eu ia na biblioteca e a maior parte das coisas eu li online. É difícil aí em termos de matéria e em termos gerais. Isso também vai variar de pessoa para pessoa, mas eu olho para as outras matérias, assim, para os outros cursos, né? Biologia, farmácia, matemática, engenharia, filosofia. E eu acho, na minha opinião, que não é um curso difícil. Nenhuma das matérias que eu fiz, mas aí a minha opinião, era impossível. Assim, nenhuma tinha uma fama como eu sei que tem, por exemplo, as matérias de ali que o pessoal, que muita gente faz, né? O pessoal da química faz, o pessoal da engenharia faz, de cálculo. Não, nada disso. E se pensar numa faculdade de física, por exemplo, é bem distante disso, é bem tranquilo, assim. É bem mais tranquilo, eu acho. Agora, se você detesta aquelas matérias, vai ser difícil. Em termos de matéria, pra mim, por exemplo, uma matéria que foi difícil foi empresarial. Eu fui super mal em empresarial, mas é porque... E olha que eu até gostava, mas é porque você aprende todo um vocabulário novo que não é do seu dia a dia, se você não convive dentro de empresa. Você aprende todo um vocabulário novo e você precisa fazer coisas com aquele vocabulário. Então você precisa decorar como é que vai ser feita uma cisão, uma fusão, todas as etapas, entender tudo aquilo, quem assina o quê, que documento precisa ser averbado, não precisa ser averbado. Então, pra mim, era um vocabulário muito novo, muitas etapas pra lembrar. Esse aí, eu fui mal nessa matéria. Mas é uma matéria legal, é interessante. Que mais? Em termos gerais, assim, né? Se é difícil... Assim, no direito se lida com conflito, então se você é uma pessoa que tende a ficar longe do conflito, acho que tem alguns lugares no direito, em termos de profissão, podem ser interessantes para você, tem lugar para muita gente no direito. Mas eu acho que tem uma coisa que dificulta a faculdade de direito para muita gente. E que muita gente abandona a faculdade por isso, que é a faculdade é muito frustrante. O curso é muito frustrante e o direito em geral é muito frustrante, assim. E se uma coisa é frustrante, ela tem a ver com expectativas, né? Então depende de quais expectativas você tem para entrar nesse curso. Eu já conhecia pessoas que tinham feito direito antes de entrar na faculdade, tinham me dito, não faz direito, é muito ruim porque é um ambiente de discussão, as pessoas querendo se sabotar, se vingarem umas das outras, e eu achava tudo aquilo divertido, porque eu sou fofoqueira,
Eu não tenho problema de estar ali no meio do barraco, apesar de eu não ser barraqueira. Mas eu tinha outras expectativas. Por exemplo, eu tinha a expectativa de que o direito fosse um instrumento de transformação. E o direito não... Assim, ele é um instrumento de pequenas transformações, mas não de grandes evoluções, né? Ele é um instrumento de manutenção, assim, do status quo. Então, se você entra no direito querendo mudar o mundo, eu acho um pouco difícil. Então, ele pode ser muito frustrante, porque ele não resolve os conflitos 100%. Eu vejo muita gente dizendo isso, né? Que se sai do judiciário, às vezes, ainda mais frustrado. Que mais? Porque as leis são feitas, né, lá no legislativo, que, enfim, nem sempre você vai concordar com as leis e você vai fazer cumpri-las. Então, pode ser bem frustrante. Será que eu consigo mostrar pra vocês o gatinho? Peraí. Olha lá, vocês estão vendo? Lá em cima no telhado. Então, tá assistindo o vídeo agora. Então é isso, em termos de dificuldade, eu acho que uma grande dificuldade desse curso é você ter expectativas e ele te frustra em vários sentidos. A gente pode fazer um vídeo inteiro só sobre isso. E por fim, como funciona o estágio? Ele é obrigatório, não é obrigatório? O que se faz no estágio? É fácil de conseguir? Bom, as faculdades geralmente costumam ter etapas obrigatórias e não obrigatórias. E, por exemplo, isso muda de faculdade para faculdade. Na minha, por exemplo, a parte obrigatória era assistir audiências e entregar relatórios sobre isso. E era relativamente tranquilo de fazer, eu achei bem importante, eu vi coisas bem interessantes nessas audiências. Era de todas as áreas, assim, audiências de todas as áreas. E a parte não obrigatória, bom, se não quiser, você não precisa, mas eu fortemente recomendo. Você pode fazer 1000 coisas, né, na não obrigatória. Você pode trabalhar em cartório, em escritório, em estabelecimentos públicos, infinita essa lista. Em Porto Alegre é bem tranquilo de conseguir um novo estágio. Eu aqui fiquei um tempão em cada um, então eu acabei fazendo 4 anos quase de estágio, então quase 2 em um, quase 2 no outro, eu acho, mais ou menos assim. E no estágio, dependendo de cada estágio, você vai fazer coisas diferentes. Você pode atender ao público, pode fazer documentos, pode auxiliar ali o juiz, ou enfim. Tem estágio que vai te tratar só como mão de obra barata, e é a maior parte deles, assim. Mas tem estágio que vai se preocupar também com o teu aprendizado, porque essa é a função do estágio, né? Assim, tem estágios que vão te dar muita coisa para fazer e você vai poder ter experiência de, não sei, fazer parte de uma sentença ou a versão inicial de uma sentença ou algo assim. E tem outros estágios que vão te colocar para só organizar as coisas e, enfim, e aí é complicado, né? Bom, escolha bem seus estágios, pergunte para estagiários anteriores daquele lugar como foi. É o máximo que eu posso dizer. Mas eu aprendi muito nos meus estágios. Eu tive estágios bem interessantes. Uma hora eu posso vir aqui contar pra vocês. O que mais? Bom, gente, se vocês quiserem saber sobre a vida depois da faculdade de Direito, eu acho que é bem interessante, é um bom complemento a esse vídeo. Eu vou deixar o vídeo aqui na descrição. Tem um vídeo em que eu falo sobre as carreiras jurídicas. E se você esperava que eu falasse, não sei, as características que uma pessoa precisa ter para fazer direito, acho que eu não sou a pessoa ideal para isso. Talvez alguém da psicologia. Enfim, acho que depende de cada carreira dentro do direito. Você precisa ter características diferentes. Eu poderia chutar algumas, mas não quero excluir ninguém, assim, acho que, enfim, não seria produtivo. Deixe aqui embaixo mais perguntas. Se vocês tiverem outras dúvidas, eu posso responder. Deixe um like para saber se vocês gostaram. Se inscreva no canal para mais vídeos como esse. E tchau!